Olá, bem-vindo a você a mais um Radar de Inovação, nosso podcast de tecnologia, futuro dos negócios e também da educação aqui em GZH. Estamos mais uma semana do mês de novembro, acabando praticamente o ano, e a gente vai falar mais uma vez de um projeto que está transformando, mas não é com uma tecnologia específica, que não é uma coisa que está sendo específica em uma empresa, mas é um projeto que está transformando a vida de várias pessoas. A Mais Pra Ti é uma associação que trabalha sem fins lucrativos, mas qual é a história legal deles aqui? Eles atuam aqui no Rio Grande do Sul, eles têm muitas empresas mantenedoras, Casa das Dezenas, parceiros institucionais também. E o que eles fazem? Eles oferecem bolsas de estudo para que os jovens trabalhem como desenvolvedores posteriormente. Muitos alunos já cadastrados, já 20 mil bolsas concedidas, e quando a gente traz esses projetos aqui, não é só para divulgar a ação, mas é para entender como que isso chega lá na ponta, porque muitas vezes o empresário que contratou um desses jovens ou a formação deles passa aos olhos dos demais despercebido, e como que essa história acaba transformando todo um ecossistema, toda uma comunidade de pessoas que teve acesso a esses jovens, a essa formação por conta de um projeto como esse. O Christian Cavalheiro, que é presidente voluntário da Mais Pra Ti, está aqui comigo, vai falar um pouco de como nasceu esse projeto, como é que ele está mudando a vida das pessoas, e eu vou começar, Christian, te agradecendo por estar aqui comigo, com o nosso público, e perguntando como é que começa? Que ano que começa isso? Quem é que faz essa conversa inicial? Onde é que vocês estavam nessa conversa inicial? Obrigado aí. Começou ali antes da pandemia, 2019, ali, um grupo de empresários aqui do Rio Grande do Sul, com a escassez da mão de obra, com a dificuldade de contratar talentos, se reuniu, mesmo concorrentes do mercado, e diz, olha, vamos formar mais alunos, porque a academia forma hoje 52 mil profissionais por ano, em média, no Brasil inteiro. O déficit hoje é de 150 mil. E em 5 anos vai ser 750 mil. Então a gente tem um problemão, mesmo com o IA, que vai ajudar e acelerar os negócios, a dificuldade de profissionais de tecnologia, engenheiros no Brasil é muito grande, comparado com outros cursos, como advocacia, como administração, que tem muito mais oferta, né? A gente tem uma dificuldade. Então, com base nisso, eles se reuniram e começaram a montar essa plataforma. Eu participei da fundação do projeto. Isso aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre. Empresas que têm a base tecnológica, né? Ou como fornecedores, ou como usuários, mas que têm uma quantidade grande de profissionais. E hoje nós somos 50 mantenedores no projeto. Nós somos uma associação, como falou, sem fins lucrativos, e o nosso principal propósito é ser que a tecnologia seja um elevador social na vida da pessoa, que ela possa, de uma forma muito simples, aprender sobre tecnologia, entender um ofício novo e começar a ter uma renda, e que muitas vezes, e a gente tem vários cases, né, se torna até uma renda muito importante na renda familiar daquela família. Tem uma coisa, Cristian, eu peguei um carro esses dias, eu sempre gosto de contar essas histórias porque o motorista estava falando do filho dele, que tentou jogar bola por muito tempo e agora queria estudar. E aí eu comecei a falar de algumas formações, como os IFES, né, como as universidades estaduais, e ele se impressionou muito. E aí a minha provocação vem: vocês não têm o papel só de oferecer a bolsa, vocês têm que apresentar um universo inteiro que muitas vezes esse jovem desconhece. Ele não sabe o que dá para estudar, ele não sabe qual área ele pode trabalhar, ele nem sabe que aquilo pode pertencer à realidade dele. Então eu queria perguntar como é que vocês chegam, porque não dá para colocar um cartaz aqui na frente da RBS e dizer assim, estamos com as bolsas. Tem que conversar com a pessoa para dizer, tu pode ter essa bolsa, pode ser tu a pessoa a estudar isso. Como é que faz esse nexo com as pessoas aí? É muito interessante isso, porque já é o segundo ano que a gente lança o curso de formação Dev Full Stack Júnior. Nós vamos fazer um pleno agora, e vieram 6 mil candidatos. E nós, óbvio, não temos condições de colocar 6 mil, né, praticamente uma universidade, né? Então a gente faz uma seleção buscando aquele profissional que está mais interessado, que tem um domínio da lógica, né? Não muito da matemática ou da tecnologia, mas principalmente de raciocínio lógico, e que queira aprender. E a gente fez uma seleção
e pelo segundo ano a gente já selecionou 700 alunos, são quase 1.500 em 2 anos que a gente trouxe para dentro do programa. Existem as trilhas que estão na plataforma, que é de acesso universal. E o persona do Mais Pra Ti é um jovem ali com 2º grau completo. Essa é a única exigência que a gente tem. Não tem limite de idade, não tem inclusive limite estadual. A gente tem 70% é daqui, mas tem 30% que é de fora do estado, até porque muitas empresas também têm suas filiais em outros estados. Também não tem limitação de qualquer questão adicional. É basicamente passar naquela seleção de prova e percorrer 8 meses de formação. São 3 horas, 3 vezes por semana, aulas síncronas, online, 100% online. E o que a gente permite também é que ele possa conhecer algumas empresas. Então a gente leva para dentro dos mantenedores, das organizações. A gente recebe todo ano pelas empresas também ingressos para ir no South Summit, Gramado Summit, eventos aqui de tecnologia que já são de grande nome no estado. Isso permite que abra um novo horizonte, né? Eles enxergam possibilidades que eles não imaginavam, né? Nenhum demérito a qualquer profissão, mas a gente tem profissionais ali que eram caixa de supermercado e hoje são programadores em grandes companhias. Né? É exatamente isso que eu falei, não sabia desse mundo. Não sabia, nós transformamos a vida deles, e a única coisa só, o único requisito que tem a vontade de aprender. Basicamente isso. Tu falou que não tem restrição de idade, e eu queria te perguntar justamente isso, porque no ambiente online tu democratiza o acesso, mas também tu tem o desafio de engajar, que é... tem 10 estímulos ali, tem muita abinha, tem um vídeo do YouTube, tem tudo. Como fazer para que as aulas tenham esse dinamismo, para que o aluno esteja atento, e como é que são feitas as avaliações desses alunos ao longo dos meses? A gente tem 4 pilares nesse processo. O pilar principal é a da formação técnica, então é hard skill mesmo, é um conteúdo programático extenso de 300 horas, onde ele tem que aprender aquela tecnologia, aquela linguagem de programação, e ele tem uma tarefa, ele tem que entregar aquele trabalho e é corrigido e dado feedback do professor. O segundo pilar são as soft skills, porque nada adianta formar esse profissional e jogar numa sala de reunião e ele, no primeiro comportamento inadequado, ele sai, né? Então a gente se preocupa muito com essa formação e a gente tem ali palestrantes, mentores, voluntários, uma série de pessoas que ajudam esse profissional com como ele se comportar, como ter uma comunicação não agressiva, gestão do tempo, uma série de coisas. Eu vou te dar alguns exemplos aqui interessantes, né? A gente estava uma vez numa sala e eu entro nas aulas às vezes escondido ali para observar. E aí tinha um profissional que ele estava trabalhando, ele era pizzaiolo. Ele abriu a câmera para fazer uma pergunta e diz, eu estou aqui trabalhando, mas estou conectado, estou ligado, eu queria fazer uma pergunta, professor. E a gente tem um grupo de professores muito simpático, que falam a língua do jovem, né? E uma característica que tu trouxe aqui também, que não é só jovem. O persona do Mais Pra Ti é um jovem de 17 ali a 25 anos. A grande maioria... é a primeira experiência profissional, diferente ali. Alguns não estão na faculdade, então a gente se torna ali uma porta até para que ele queira depois cursar uma graduação. Mas com o que ele aprende ali, ele já consegue começar a trabalhar, né? Basta ter a oportunidade, que eu acho que esse é o grande benefício que a gente traz, né? A gente gera oportunidades reais, tanto que nós já conseguimos 350 vagas de emprego para os nossos profissionais. A turma que vai se formar agora no dia 29, 60 já estão empregados e nem terminaram o curso ainda. Então, existe claras oportunidades de mudança de carreira. Existe também os profissionais que já se formaram em outra profissão. Aí tem aqui pedagogos, tem gente da enfermagem, da farmácia, gente que tentou a carreira em outro segmento e não teve sucesso.
e está vindo para a TI porque a TI é uma das profissões que melhor remunera no mercado hoje. Né? Tu pega ali um profissional ali com 22 anos que domina, né, uma arquitetura, uma tecnologia, ele está ganhando o que um concursado ganha muitas vezes, um médico formado ganha. Né? Então as possibilidades existem, são reais, e o que a gente tem possibilitado para eles é que eles, através da nossa plataforma, através das trilhas gravadas, através das mentorias, eles se desenvolvam também como seres humanos. Né? No lado dos mantenedores, aqui tem um papel social. Né? Dentro do ESG, que é tão falado das companhias, o S do social, ele tem esse give back, né, do empreendedor, que precisa também oxigenar a sua companhia, trazer gente nova com novos conhecimentos, porque ele precisa dar perenidade ao negócio dele. Então, ele investe muito em informação própria e de terceiros. No nosso caso, é uma associação sem fins lucrativos, então 100% do que a gente arrecada é para reverter na formação dos talentos. Christian, provavelmente, e eu vou me colocar no lugar do nosso público que está nos acompanhando de casa, muita gente não sabe o que é esse curso de Dev Full Stack e muita gente não sabe quais são as outras formações. Então explica para a gente por que essa formação, como é que se desenvolve, o que as pessoas estudam, como é que se dá isso, até para te explicar essas pessoas que daqui a pouco vêm de outra área e dizem assim, não, mas é que eu sou da área tal, então não é bem para mim. As pessoas podem não ter esse conhecimento prévio na área e começar o curso também. Todos nós usamos muito tecnologia. Né? Usa o celular, tem uma série de aplicativos aqui dentro. Se tu acessa o banco, se tu acessa um site, até na própria matrícula da tua escola, em qualquer lugar que a gente se depara, num mercado, a gente vai estar usando um software que foi criado por alguém. E esse alguém é o desenvolvedor. E esse desenvolvedor, ele tem muitas vezes vários papéis, né, na tecnologia. É só o front-end, aquele que trabalha só o design, a camada de interface com o usuário. Tem aquele que trabalha no banco de dados, na formatação, na estrutura dos dados, na composição, no acesso. Então tem uma complexidade aqui, uma arquitetura específica. E tem outro que trabalha no back-end, que é no processamento, na geração dos boletos, por exemplo, para pagamento, na geração de nota fiscal, no cálculo das notas, todas essas coisas que estão no mundo. Então a gente permite que ele tenha esse conhecimento mínimo em cada uma dessas áreas, né, com linguagens da modernidade que estão sendo utilizadas nas companhias. Você explicou muito bem isso. Java, Python. Eu já vi gente explicar, né, a diferença do front-end, do back-end. A tua explicação foi muito boa e foi muito rápida. Que bom para o público entender, porque muita gente acha assim, eu vou estudar e aí eu faço o quê? Bom, tem várias etapas e os alunos estudam essas etapas em separado. Exatamente. Também. Nós encapsulamos em módulos, né, e damos tarefas específicas para aquele módulo. Então, se ele seguir aquilo ali, aquela receitinha de bolo, cara, ele vai sair um profissional completo. E aí com IA hoje, né, tu consegue ter uma ajuda para programar muito fácil. Então a gente tem essa didática, ela está muito bem construída, a gente já tem 5 anos, né, já passou 20 mil pessoas, nós temos 50 trilhas criadas, né? Só que agora a gente está com alguma inovação também, né? Nós não podemos ficar parado. E a gente criou agora 3 novos cursos, um de IA para administradores, para pessoas que não quero ser um programador, mas eu quero, extrair o máximo da IA, eu quero fazer um agentezinho, eu quero poder automatizar alguma coisa aqui, melhorar, né, o processo aqui da entrevista, de uma série de formas. Então esse curso ele é para esse público, então ele pega profissionais que não queiram, a gente vai encapsular num novo curso integrado para abrir para a população. Temos um outro curso que é de ciências de dados, que aí é profundo, pega estatística, o cara aprende a minerar os dados, a tratar eles, a inteligência artificial no nível mais raiz, né? E esse é o pleno, que é para aqueles profissionais que já tiveram o básico, sabem programar, sabem fazer um projeto, sabem construir uma interface, um sistema, então ele vai ter um nível de profundidade muito maior aqui. E tem um outro curso que é de infraestrutura e segurança, que é para quem quer aprender sobre cloud, que é para quem quer aprender sobre
segurança de informação, segurança dos dados, os famosos ataques cibernéticos que a gente tanto tem. Então, como é que isso funciona, né, por dentro, né? E entrar para esse mundo da infraestrutura que também é gigante, não só o mundo da programação. Esse curso pleno ele vai ter um pouquinho de cada um desses módulos, mas é para quem já conhece um pouco, tá? E, bom, tu falou um pouco de como é que funciona essa formação e tu falou de quanta gente já se formou. Nesse bolo, assim, de tanta gente que se formou, eu queria te perguntar qual é o perfil de início. Tu falou um pouco, tem os jovens, né? Tem gente que vem de outra formação, mas principalmente, como é que essas pessoas estão se colocando e como é que elas estão se enxergando? A gente sabe que qualquer formação tem um nível de desistência, desencanto, mas eu queria te perguntar quem está chegando ao final e se tu pode nos dar um panorama, porque já faz 5 anos que vocês estão nessa estrada aí, como é que o pessoal está chegando ao final e com qual feedback de fala, o feedback humano mesmo vocês têm trabalhado aí? Vou te dar 2 dados aqui. O primeiro dado é o NPS, que a gente calcula, Net Promoter Score. As empresas trabalham essa metodologia para avaliar os seus serviços perante aos clientes. Então, a pessoa que dá nota de 1 a 7, ele é um detrator. Quem dá nota ali 7 ou 8 é uma pessoa que é isolada, ela sai da avaliação de cálculo. Quem dá nota 9 e 10 é o promotor da marca. Nós estamos com 96 de NPS. Isso é NPS de Tesla. Comparado com as universidades clássicas, né, que tem 40%, 60%, na melhor das hipóteses, é um índice altíssimo, que é dado para os nossos alunos, né? Esse é o primeiro indicador. O segundo é a taxa de permanência. O ano passado, na formatura, nós tivemos 81% de taxa de conclusão do curso. Dos alunos começaram, os terminaram, mesmo com a enchente aqui no Sul. Tá? E só para dar essa referência, porque o Cris fala 81%, eu penso assim, pô, mas o curso tal... Gente, em alguns cursos, nas universidades mais tradicionais, nós temos 81% de desistência, não de permanência. A taxa de evasão E eu estou falando de universidades tradicionais aqui da região metropolitana, a gente encontra... ele paga ainda, né? Exatamente. O aluno paga e desiste. Muitas vezes então, isso. Nós temos um processo a gente tem as comunidades, né? As pessoas estão dentro da comunidade e elas também estão dentro de um grupo de WhatsApp. E a gente começa a acompanhar, se o aluno faltou aquela aula, na próxima que ele faltou, já tem um WhatsApp em cima dele. Por que tu faltou? O que tu tá precisando? Tá com alguns... eu tô com semana de prova no colégio, não sei o que. Eu tô tendo que trabalhar agora de noite também. Cada um tem o seu problema, a sua história, né? Mas a gente vai no detalhe para poder ter essa taxa efetiva, né? Isso não tem sentido, né? Eu tô ali porque eu vejo o sentido no que a gente está fazendo. Quando eles conseguem um emprego, cara, o nível de felicidade, agora eu fiz um artigo sobre isso, vários depoimentos, vários compartilhamentos de pessoas mostrando, porque é real. Ela diz, olha, eu consegui e eu mudei a minha vida por causa desse curso. Né? Então eu tenho muito a agradecer a vocês, são comentários deles. Né? E a gente tem situações, por exemplo, que alunos que estão estudando pelo celular do avô, que não tem equipamento. Então a gente trabalha muito essa questão social de conseguir dar equipamentos usados, que sejam, né, para eles. E também na premiação final, os primeiros colocados, a gente sempre dá um prêmio interessante para eles, de uma forma de retribuir um pouco esse esforço deles. Né? E vocês têm aqui, eu estava olhando, né? Vocês têm uma comunidade no Discord, que para quem não conhece é uma plataforma muito usada pelos jovens, né? Tanto para jogo, quanto para live, quanto para podcast, enfim, para um monte de coisa, né? E eu estava olhando no site de vocês aqui também, também esses casos, também essas histórias aí de vida, e tu falou uma parte que eu queria focar um pouquinho essa energia, que são essas soft skills, porque boa parte desses profissionais pode encontrar habilidades técnicas depois no mercado, mas a gente sabe que a complexidade no mundo nos demanda conviver com múltiplas diferenças nas empresas e também muitas vezes ser empreendedor, e a gente não fala só de empreendedor aquele que abre empresa, mas empreendedor de saber postar, de saber se organizar para sua carreira, de saber se vender profissionalmente. Eu queria te perguntar como que faz isso
já que é tanto aluno, ao mesmo tempo, sendo que tu tem uma turma já que está saindo, uma turma que está entrando, como é que faz isso para manter essa individualidade que tu disse aí? A cada 15 dias a gente traz um palestrante, são normalmente profissionais bem-sucedidos na sua área de atuação, e aí tem de todas as esferas, a gente traz temas de inovação, traz temas de empreendedorismo, gente que virou empreendedor de sucesso, gente da psicologia, gente da comunicação. O Potter aqui, famoso, já teve lá palestrando, fez uma aula inaugural, né? A gente tem profissionais de todos, até detecção de mentiras a gente fez já para eles. E aí isso permite que abra a cabeça deles, né? São 1h30 ali, uma entrevista, uma palestra ao vivo e com direito a perguntas, né? E depois eles vão para o LinkedIn, postam e se divertem, né? Porque o nível ali de conhecimento, são aulas que ficam gravadas, que não pôde assistir, pode ir depois, e que trazem uma série de coisas que eles talvez nunca tivessem acesso. Então, gente que foi no South by Southwest, gente que foi lá na China e fez uma imersão de inovação lá, foi lá em Israel conhecer como é que funciona, foi no Vale do Silício. E essas pessoas trazem para cá e alimentam eles, também se doam o seu tempo, né? E palestras que muitos deles cobram para fazer isso no mercado, né? E ali estão fazendo gratuitamente. Esse é um aspecto ali de soft skill que a gente trabalha bastante. O outro são as mentorias individuais ou coletivas, onde a gente ensina eles a preencher o LinkedIn deles, a preencher o currículo deles, como se comportar numa entrevista. Eu tenho mentorados alunos que eu pego ali aleatoriamente, meia dúzia, e eu vou treinando eles. Então eu faço como se eu fosse um empregador. As entrevistas, as perguntas que normalmente faria. Aí teve um caso ali de um rapaz lá de São Paulo, diz, Cristian, eu vou ter uma entrevista agora, no mês que vem e tal, eu preciso me preparar e tal. Diz, vamos lá então, vamos fazer o primeiro pitch. Foi um desastre o primeiro pitch dele, foi um desastre, não seria contratado. Depois de uns 3 pitch, ele já estava melhor para se apresentar. Muito melhor. Né? E aí os detalhes, né? Sorrir quando fala, gestos, né? Não tremer a voz, são coisas que eles vão aprendendo na medida que eles vão recebendo esse feedback. E a gente faz um feedback genuíno, olha, aqui tu foi muito bem, aqui tu precisa melhorar isso. Então esse soft skill, muitas vezes ele não tem em casa. Muitos deles que eu conheci não tem uma família estruturada, não tem um pai, uma mãe muitas vezes, né, para poder dar esse aconselhamento para eles. Então a gente acaba sendo um apoio também psicológico ali muitas vezes, que eles enfrentam problemas como qualquer ser humano, né, e a gente quer que eles cheguem ao final diferentes do que eles entraram. E aí eu queria pegar esse gancho que tu falou, porque é a pergunta que eu queria fazer, por isso que eu fiz essa soft skills antes. Onde é que estão essas pessoas? Tu falou das contratadas, eu queria falar especificamente disso. Em que cargos que elas estão entrando? Se tu pudesse citar algumas empresas que contratam elas, como é que tu tem acompanhado? Imagino que tu tenha contato com ex-alunos também. Então, eu queria que tu falasse um pouco desse pós, porque, afinal de contas, foi esse pós que vocês desenharam lá em 2019, que era o aluno que ia ter oportunidade ou de migrar de área ou de criar sua própria atuação profissional em um segmento e que agora está trabalhando. Queria perguntar em que áreas que eles estão, que atuação, se eles estão aqui, se eles estão fora, se eles trabalham de casa, para a gente entender um pouco melhor o que deu lá na ponta disso. A porta de entrada normalmente é o estágio ou o programador júnior, né? Aquele primeiro cargo ali. A grande maioria entra como estagiário, né? E em vagas de programação ou de tester, de qualidade, né? Normalmente essas duas. Às vezes entra também num NOC, né? Numa monitoria de ambiente, né? Numa vaga de infraestrutura e acaba migrando depois ou desenvolvendo programação para infraestrutura também e segurança. As empresas, tá lá no nosso site, maisprati.com.br, mais não o símbolo, mais escrito, né? O escrito. O escrito, maisprati.com.br, lá temos 50 mantenedores, então, em grandes empresas e pequenas e médias empresas aqui do estado, praticamente a grande maioria delas, né, empresas de tecnologia, aí tem a Processo, CWI,
tem a Adentro, To Cloud, uma série de empresas que estão ali, empresas que não são o foco em produção de tecnologia, mas elas usam, né? Sicredi é uma delas, a Admed, Panvel, a Pestana Leilões, né? A Sênior é uma empresa produtora, também fica em Santa Catarina, mas é mantenedor. Então a gente tem empresas de diferentes portes, né, que absorvem, né, muitos desses alunos aí dentro das suas possibilidades de vagas também, né, e a gente está cada vez tentando entregar um profissional mais completo, né, nessa essência de conhecimento técnico e capacidade de se comportar bem dentro do ambiente de trabalho. Tu falou da IA e eu queria pegar esse gancho, Christian, porque eu não tenho como não falar desse assunto, porque eu, tendo um programa de inovação, é como se eu estivesse fazendo o programa e quando o programa vai ao ar, já outras coisas já apareceram depois do programa. E imagino que para vocês tenha sido um desafio. A gente teve aquele período de pandemia onde no digital algumas coisas se aceleraram muito, algumas coisas se desenvolveram e a IA generativa foi para o senso coletivo. Ou seja, as pessoas já usam, tenho alunos no ensino superior, alunos já usam para fazer resumo, para compactar dados, para não sei o quê. E aí eu queria te perguntar como que isso mudou a formação de vocês e como é que tu coloca isso no horizonte de quem está estudando isso agora. É fantástico porque é o tema da moda no mundo inteiro, em qualquer segmento que a gente vai, a inteligência artificial está presente e está mudando, né, o cenário global, né? Por quê? Porque, por exemplo, até a década de 80, 1% de todo o conhecimento do mundo estava digitalizado. Então eu sou da época das enciclopédias, que se eu quisesse aprender eu tinha que pegar ali, nem usava a base, era uma mais simples. E tinha que ir lá e ler aquilo tudo lá para aprender. Hoje está 99% está digitalizado e a cada uma semana que passa, milhões e milhões de terabytes são incluídos e estão disponíveis. E IA são dois componentes que eu enxergo. A IA ela é estatística e é português. Porque ele pega uma frase, ele decompõe essa frase e coloca pesos nessa composição. Por exemplo, o cachorro mordeu o carteiro porque ele estava com medo. Quem é que estava com medo? O cachorro ou o carteiro? Então ele distribui ali cachorro, carteiro, medo, carteiro, e ele vai fazendo uma matriz de relacionamento e dando um peso. E a grande maioria das pessoas entende que é o cachorro que ficou com medo, por isso que ele mordeu. Então lá, com 65%, essa é a probabilidade disso ocorrer. É assim que ele alimenta os seus LLMs, seus modelos internamente, para poder trazer para nós uma informação consistente. E cada vez mais ele está conseguindo fazer analogias, né? Cruzamentos, né? Eu peguei esses dias, tirei uma foto do meu refrigerador e pedi para ele construir uma receita para a janta. Ele foi lá e olhou que tinha uma galinha desfiada dentro de um pote, viu que tinha cebola e tomate, eu deixei aberto, né, para poder tirar foto, viu que tinha um restinho de creme de leite em cima, ele já montou uma receita ali e fez uma sobremesa para mim ainda. Né? Quando que a gente poderia fazer isso no passado? Né? E aí se a gente olha, tu não tem mais um manual de um aparelho, tu tira uma foto e ele te traz o manual ou te explica exatamente como resolver aquele problema, não tem mais pessoa sem acesso. O acesso está universal. Eu sou da época que eu tinha que perguntar para os meus avós, para os meus pais, para os professores. Eles eram o detentor do saber. Isso mudou. E mudou em sala de aula também. Pô. O professor em sala de aula hoje, se ele for usar o método antigo, ele não vai ter vez. A gente é mediador. Ele tem que ser aquele que envolve, né? Ele traz o tema, ele pode deixar a pesquisa, traz alguma coisa nova que eu não saiba ainda e provoca eles a serem curiosos. E talvez essa seja uma das maiores habilidades que a gente precisa desenvolver nos jovens. Que eles sejam curiosos, que eles tenham essa capacidade de pesquisa, de interesse, de aprendizado contínuo, porque eu, com os meus quase 57 anos, sou um eterno aprendiz, né? Continuo tendo que aprender. IA, por exemplo, eu aprendi a maioria, por ter sido oriundo de tecnologia, aprendi praticamente sozinho, mas baixei mais de 100 aplicativos, né? Tive que estudar um monte de coisa para entender como é que funcionava isso, né?
Mas esse profissional que vai saber usar IA, ele vai ganhar velocidade absurda sobre quem não usa. Basta ele saber fazer as perguntas certas. E nós estamos vivendo a era das perguntas, né? Porque as respostas já estão escritas, né? Nós precisamos questionar, e vai ficar muito mais divertido também o ensino. Imagina como é que a gente aprendeu história lá na minha época, né? Aquele lendo e decorando, né? Como é que foi lá a Guerra Napoleônica, não sei o quê, né? Idade Média. Agora eu vou botar um óculos de realidade virtual e vou dizer, eu quero ser um soldado lá na Guerra do Napoleão, lá de Waterloo. Ou eu quero entender como é que é na visão do clero, como é que isso aconteceu, né? Então eu posso fazer parte de um cenário e isso vai fixar muito mais o meu aprendizado e vai fazer com que eu também queira construir coisas diferentes. É isso que a gente tem que despertar, essa curiosidade. E aí, tu falaste uma coisa muito importante, que é a gente conseguir montar essas pecinhas, né? Porque é o profissional que está se descobrindo para uma nova área no mercado, que tem que aprender habilidade social, que não pode se desconectar do mundo que está completamente se transformando enquanto ele está fazendo o curso e, ao mesmo tempo, olhar para o horizonte dele e ajudar ele a conseguir um trabalho. Eu queria te perguntar o que vocês estão pensando aí para mais adiante. Dá para ver pelo site de vocês que vocês estão sempre colocando, tu já falou que tem percursos formativos novos que vocês estão sempre estruturando. O que a associação está pensando para o futuro? O que vocês estão aprendendo que já deu margem para vocês projetar e até ensaiar coisas diferentes aí para daqui para frente? A gente tem algumas coisas interessantes. Primeiro, a gente está se conectando com outras associações e propósitos de causas semelhantes, né, de transformação social. A gente está conectado com o Pescar, por exemplo, que tem uma abrangência de formação. Então a gente pega a partir da formação dele um outro projeto lá da Zona Sul, que pega também profissionais carentes, lá, pessoas carentes, que é o SAB. Nós estamos nos conectando com o Pão dos Pobres, que tem um projeto fantástico lá. Incrível. São 1.500 jovens ali que eles formam e terminou o segundo grau, entrega para a sociedade, né? E se aquele profissional ainda não está preparado para poder entrar no mercado de trabalho, ele vai entrar em atividades menos expressivas, né? E o que a gente quer é mudar essa matriz, porque o Brasil ele tem talentos. O que ele tem é falta de oportunidades. E eu acho que é esse o papel nosso, de grandes empresas como a RBS e com todas as outras grandes empresas que a gente tem aqui na região sul, é de dar essa capacidade, essa oportunidade para que esses talentos se sobressaem. Nós não temos nenhum problema, a gente exporta talentos, inclusive tem muitos profissionais que já passaram na minha mão que hoje trabalham para fora. Estão na Irlanda, estão no Canadá, nos Estados Unidos, né? Óbvio, tem que aprender inglês, tem que aprender outras coisas. E às vezes trabalham para fora daqui mesmo, trabalho daqui mesmo, conectado remoto, né? Então, a gente quer ser esse veículo transformador, né, social. Até 2030, a gente quer chegar à marca de 30 mil vidas impactadas. É bastante coisa. Tem aí uns 5 anos ainda para a gente fazer algumas coisas interessantes. E é óbvio que vai ser através da capacitação, da educação. Eu acho que não existe nenhuma outra forma de a gente mudar o nosso cenário que não seja pela educação. Onde é que as pessoas seguem vocês e onde é que as pessoas... Tu já falou o site no meio, mas agora dá o serviço completo, Christian, para conhecer um pouco mais, saber que linhas que tem do Mais Pra Ti. Nós temos a nossa marca, o Mais Pra Ti, tanto no LinkedIn, quanto Instagram, quanto o site maisprati.com.br. Por ali vocês vão ter acesso e se conectar conosco. A gente tem uma estrutura que é remunerada para poder fazer essa máquina toda funcionar, os professores, todo o processo ali de gestão, mas tem vários voluntários como eu que estão lá para poder doar o seu tempo. Então fica aqui o convite para 3 grupos aqui. O primeiro grupo dos alunos, fevereiro, nós vamos ter a próxima seleção. Olha aí. Então nós vamos inclusive esse ano fazer um preparatório para que eles possam fazer a prova com mais tranquilidade. É uma prova ali que testa os conhecimentos, ali 20 questões, mas principalmente lógica, tem tempo e tudo. Então há que estudar um pouquinho. Tem
esses outros cursos nas trilhas que, se cadastrando na plataforma, tem acesso e pode fazer ali de forma independente, mas esse curso presencial, ao vivo, ele é muito mais legal. Para você que é uma empresa de tecnologia ou que tem a base tecnológica ou que queira fazer uma doação, nos ajude, participe, porque quanto mais... Eu tive 6 mil inscritos, só consegui formar 1.500. Na verdade foram 12 mil e a gente formou 10%. Poderia ter formado muito mais pessoas que estariam numa condição muito melhor, né, na sua vida e também para as empresas que elas fossem trabalhar. Então a gente tem espaço para escalar, estamos preparados para isso. E para você que quer ser voluntário, participar como um mentor, como um apoiador, ajudando no processo como um todo, existe também espaço para isso e a gente está aberto. Christian Cavalheiro, presidente voluntário da Mais Pra Ti, obrigado pela tua atenção, pela tua vinda aqui, parabéns pelo Mais Pra Ti. Fevereiro tem inscrição, gostamos muito de ter vocês por aqui. Valeu, muito obrigado. Eu tive na produção aqui do programa o Lucas Vieira, o Vinícius Rodrigues na operação de áudio e vídeo para chegar aí no teu computador, no teu celular. Nos segue lá em GZH no YouTube, também no Spotify, Radar de Inovação, SoundCloud, Radar de Inovação. A gente está toda quinta-feira ao meio-dia aqui em GZH. Tchau!